Olá, galera, tudo bem? Estou aqui para nós conversarmos hoje a respeito da obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que vai ser cobrada no um exame objetivo da UERJ. Bom, ela teve a prova, sofreu algumas alterações. Antes, a UERJ faria primeiro exame objetivo e depois a prova discursiva. Agora não vai ter mais prova discursiva, vai ser só o exame objetivo mais a redação. Então, essa mudança pegou todo mundo de surpresa, mas quem está estudando não tem por que ficar nervoso, tem que manter os estudos, vida que segue, estudo que segue, e nós estamos aqui mais uma vez para conversar a respeito de uma obra que vai cair na prova da UERJ. Então, vem comigo que hoje nós vamos conversar sobre o Triste Fim de Policarpo Quaresma e como diferencial, porque eu sempre gosto de trazer algo novo para vocês, nós vamos falar utilizando algumas referências de pesquisadores da obra do Policarpo Quaresma. Por que isso é importante? Porque esses pesquisadores participam de eventos e nesses eventos existem diversos professores, inclusive professores que formulam provas. Então, a partir dali, a gente consegue identificar o que pode ser cobrado em relação ao texto. Então, nós fugimos um pouco daquelas resenhas comuns que, se vocês colocarem aí no YouTube, vai ter um montão. Eu quis trazer um diferencial para vocês. Então, além do que vocês já viram de vídeo, porque eu tenho certeza que vocês já viram muita resenha, eu quis trazer algo a mais. Então, vamos comigo. Eu vim com uma novidade que é, essa mesinha aqui com essa caneta mágica. Vamos ver se eu consigo usar isso direito. Eu espero que sim. Bom, o que a gente precisa saber aqui a respeito da obra Policarpo Quaresma? Vou tentar trocar aqui a cor, hein, galera? Vamos botar um vermelhinho. Consegui. Eu tô aqui. Cada vitória, cada mergulho é um flash. É um romance do pré-modernismo. Quando eu digo isso, um romance do pré-modernismo, significa que é uma obra que já tem alguns traços que lá no modernismo, que é aquela Semana de Semana de Arte Moderna de 22, vai elucidar, a gente já começa a encontrar nessas obras do pré-modernismo. Jesus! Do pré-modernismo. Isso tá meme. Do pré-modernismo. O que vai acontecer? As características aqui, elas são essas aqui que vocês podem ver, ó. Nacionalismo e regionalismo, denúncia social e temas históricos e cotidianos. Por que isso aqui é importante e vai influenciar lá na frente a Semana de Arte Moderna de 22? Porque aqui eles começam a pensar, os escritores, os poetas, eles começam a pensar a respeito de uma literatura que exalte as nossas características, que é o que nós vamos ver na Semana de Arte Moderna de 22. Só que aqui no pré-modernismo isso está começando. E quem traz muito desses conceitos é o Lima Barreto, por isso que ele é considerado um grande autor do pré-modernismo. E um detalhe, galera, não são todos que consideram o pré-modernismo como uma escola literária, mas eu preciso trazer essa informação aqui para vocês, beleza? Então, nós temos como característica desse período, do romance pré-modernista, o nacionalismo e o regionalismo, a denúncia social, temas históricos e cotidiano e linguagem coloquial. Cada uma dessas características aqui contribui para que seja uma obra que consegue dialogar com a realidade da sociedade daquela época, dialoga com o que está acontecendo naquele momento. Por isso que a gente vê aqui, ó, denúncia social, como eu marquei para vocês. Então, seguindo, que aí agora eu tenho que limpar aqui, ó. O negócio vai fluindo aqui, gente, vai dar certo. Tem que dar certo. Não sei. Pronto. Aí, vamos para a parte da obra agora. Eu falei do pré-modernismo. Agora a gente passa para a análise da obra.
Ela é dividida em 3 partes. Então, nós temos aqui a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. É como se fossem os 3 grandes sonhos de Policarpo. Policarpo é o nosso personagem principal, o funcionário público, o fanista, exalta a cultura brasileira, exalta, ele é patriota. Então, ele chega a ter ideias que são utópicas, por isso que ele é considerado ele é ridicularizado, digamos assim, pelas pessoas. As pessoas o enxergam como um cara meio doido, né? Com umas ideias meio doidas, assim. À medida que vocês forem se familiarizando com o livro, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. E eu tenho certeza que quem já viu resenha já até sabe, né? Bom, e aí, o que a gente vai ter aqui, galera? Olha só. Primeira parte. Policarpo aprende violão. Então, aqui a gente tem um resgate da cultura. Na segunda parte, Policarpo se muda para um sítio para viver da terra, que a gente elimina isso aqui. Policarpo se muda para um sítio para viver da terra. E na terceira parte, ele decide participar das transformações no país. Percebam que cada um desses grandes sonhos que dividem a obra estão associados a essa idealização que ele tem, esse amor pela pátria, ok? Beleza? Então tá. Bom, esse é um romance narrado em terceira pessoa. E aí nós temos a presença do discurso indireto livre e o narrador onisciente. Quem é esse narrador onisciente, galera? É aquele que sabe tudo o que está se passando. Ele tem acesso à mente dos personagens. Então, esse narrador aqui, ele tem acesso à mente do Policarpo. Beleza? É um texto que faz uma conexão, ou seja, intertextualidade, com Dom Quixote. Por que é interessante vocês saberem disso? Porque o Dom Quixote também era um idealista. E as pessoas também o enxergavam como um cara meio doido, que tinha umas ideias meio doidas. É o mesmo que acontece com o Policarpo. E aí eu trouxe aqui, ó, essa informação pra vocês. Ih, meu Deus, gente. Eu tinha que desistir desse negócio aqui, mas eu não vou desistir porque uma hora vai funcionar. Policarpo Quaresma, personagem principal, era um patriota, viu? Como eu falei para vocês, patriota, estudioso. Inclusive, logo no início do livro, quando ele narra o home office, olha, eu trouxe até um inglês aqui. Quando ele narra o escritório do Policarpo, ele fala o quê? Ele fala a respeito dos livros que tem na biblioteca do Policarpo Quaresma. Livros que exaltam a cultura brasileira, ok? A literatura. Mais desvalorizado por não se envolver com a política. Então, apesar disso tudo, ele era muito conhecido pela inteligência dele, ele não era valorizado porque ele não se envolvia com questões políticas. Também, quando ele resolveu se envolver, a gente sabe que coisa boa não veio, né? Então, ele acaba depois, ao final do livro, participando como major na guerra. E aí, seguindo aqui, vamos lá. Bom, a estrutura discursiva da obra apresenta uma sobreposição das impressões do narrador com as do personagem. E aí eu trouxe um fragmento para vocês conseguirem compreender isso. O que seria a estrutura discursiva? Apresenta uma sobreposição das impressões do narrador com as do personagem, que há uma correlação ali, que esse narrador onisciente ele vai trazer algumas impressões a respeito do que se passa com o Policarpo. Então, nós temos, acabado o jantar, Policarpo, Adelaide e Ricardo foram ver o jardim. Era uma maravilha, não tinha nenhuma flor. Percebam aqui as reticências, é essa observação que a gente precisa prestar atenção. O narrador deixa isso pra gente. Não tinha nenhuma flor, reticência. É uma forma de você trazer alguma informação para deixar ela ali, ó, implícita. Certamente não se podia tomar por tal míseros beijos de frade, palmas de Santa Rita, quaresmas lutulentas, manacás melancólicos e outros belos exemplares dos nossos campos e prados. Ali, olha, só fala de coisas brasileiras. Essa informação que eu trouxe, ela está no artigo que foi publicado de um grande evento que tem a Bralic, na área de literatura comparada, e é da
Marta Rodrigues, professora da área de literatura, que fez um artigo falando a respeito da obra Policarpo Quaresma. E ela vai falar bastante a respeito desse narrador onisciente, que em determinadas palavras que ele utiliza, deixa claro o posicionamento dele a respeito do que ele pensa em relação aos sentimentos de Policarpo. Eu acho que eu avancei aqui demais no slide. Olha só, tá aqui. Policarpo defende um nacionalismo ufanista. Sustenta seu nacionalismo através da leitura. Quando a gente diz isso, que Policarpo sustenta o seu nacionalismo através da leitura, que é o que nós temos aqui, o que significa? Justamente aquela retomada lá do início do livro, com a literatura brasileira dominando a estante de Policarpo Quaresma. É exatamente isso, ele quer exaltar o que é nosso. Policarpo era mal compreendido pelos outros por suas visões idealistas, tudo que eu fui comentando com vocês. E aí nós temos aqui um trecho. Policarpo era patriota, desde moço. Aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou todo inteiro. Não foi um amor comum, paurador e vazio, foi um sentimento sério, grave e absorvente. Então, mais um trecho que revela pra gente o quanto Policarpo era preocupado com a pátria, o quanto ele queria o melhor para o país. E aí eu trouxe mais um trecho para vocês poderem prestar atenção e daqui a pouco a gente vai fazer uma observação também de um professor. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que vocês tenham acesso a uma linguagem que já é da academia e que muitas vezes a UERJ coloca ali algumas palavrinhas um pouquinho mais rebuscadas e eu quero que vocês já tenham contato com elas. Como a gente pode ver aqui quando ela fala em sobreposição, aquilo ali traz uma nuance diferenciada. Então eu quero que vocês tenham contato com isso. Vamos ler? Beleza. Na verdade, o major tinha um espinho na alma. Aquela recepção de Floriano, as suas lembranças de reformas não esperavam nem o seu entusiasmo e sinceridade, nem tampouco a ideia que ele fazia do ditador. Saíra ao encontro de Henrique IV e de Sully, e vinha esbarrar com um presidente que o chamava de visionário, que não avaliava o alcance dos seus projetos, que os não examinava sequer, desinteressado daquelas altas coisas do governo como se não fosse. Era, pois, para sustentar tal homem que deixara o sossego de sua casa e se arriscava nas trincheiras? Era, pois, por ser esse homem que tanta gente morria? Que direito tinha ele de vida e de morte sobre os seus concidadãos, se não se interessava pela sorte deles, pela sua vida feliz e abundante, pelo enriquecimento do país, o progresso de sua lavoura e o bem-estar de sua população rural? Pensando assim, havia instantes que lhe vinha um mortal desespero, uma raiva de si mesmo. Mas em seguida considerava: o homem está atrapalhado, não pode agora. Mais tarde, com certeza, ele fará a coisa. Vivia nessa alternativa dolorosa, e era ela que lhe trazia apreensões, desânimo e desesperança, notados por sua afilhada na sua fisionomia, já um pouco acabrunhada. E aí vocês vão entender já já isso que nós lemos. É importante que vocês compreendam que Policarpo Quaresma também vai dialogar com o cenário político daquele momento. E aí eu quero que vocês se atentem para uma coisa. Policarpo Quaresma, obra do pré-modernismo, denúncia social. Policarpo não entra na política, mas ele no início, depois ele vai acabar se envolvendo. O que eu quero que vocês percebam é que essa obra dialoga com a nossa realidade, dialoga com uma realidade política que o país vivencia, e não é agora, algo que já está ocorrendo há um tempo. Então, esse sentimento de política, esse sentimento de mudança, de necessidade de algo novo, na obra a gente pode perceber, tá? São essas denúncias sociais, são essas descrenças políticas.
E eu queria que vocês fizessem também um paralelo com a obra 1984, porque de certa forma também entra nesse meio. Então, percebam o que a UERJ está querendo mandar para vocês aí de sinal, aquela coisa da mensagem que eu sempre falo, a mensagem implícita. Perceba qual é o sinal, perceba essa correlação entre as duas obras, que você já vai mais consciente para sua prova, tá? Então, explicando o trecho. E aí eu trouxe uma fala do sociólogo José Luiz Passos. Ele é sociólogo e escritor. Ele explica esse trecho que nós lemos da seguinte forma. O desencanto de Quaresma com a presidência de Floriano Peixoto encontra um paralelo perfeito com a situação atual. Depois de um período de admiração titubeante com os caminhos da República, a ingenuidade patriótica de Quaresma entra em choque com o silencioso e autocrático Floriano. O desencantamento vem do fato de que não havia mais confiabilidade na governança. Então, perceba, ele vem de um trajeto e depois inicia um outro trajeto. Aqui a gente tem aqui, ó, admiração titubeante com os caminhos da República e, de repente, um choque com o silencioso e autocrático Floriano. O desencantamento vem do fato de que não havia mais confiabilidade na governança. Floriano é descrito como preguiçoso e indiferente ao bem da nação. Entrou na presidência como vice. E uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção também é: quando Policarpo sugere que o tupi-guarani passe a ser a língua oficial, ele é visto como louco. E é isso que acaba fazendo com que ele... Conto ou não conto? Não vou contar não, vou deixar vocês botarem aqui no comentário o que acontece no final do livro, que eu quero saber se vocês estão lendo, eu quero saber como é que anda esse processo de leitura de vocês. Ó, a obra tá aqui embaixo, a obra não, perdão, o comentário desse sociólogo e vários outros trechos de obras do Lima Barreto estão aqui, tá? Ai, meu Deus. Uma hora eu acerto, gente. Uma hora vai sair certinho. Acho que é porque eu sou canhota, não sei. Nessa revista Suplemento Pernambuco, que por sinal tem excelentes artigos. Gente, eu vou ficando por aqui. Quis realmente trazer algo diferente do que vocês já viram pela internet. É uma resenha, é um resumo, perdão, um pouco mais detalhado, com a fala de terceiros de propósito, porque eu quero que vocês vejam o que os professores, os estudiosos de Lima Barreto, de Policarpo Quaresma, falam a respeito do assunto. Por isso eu trouxe os trechos e os comentários desses autores. Espero que vocês gostem e em breve tem mais conteúdo. Tchau, tchau!